Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Mauro. Hoje eu estou trazendo um novo card do podcast As Pracinhas, onde a gente está avaliando, né, a quantidade de metros quadrados por habitante de praças e também a distribuição dessas praças nas capitais brasileiras. Hoje a gente está trazendo a capital do estado do Paraná, que é a cidade de Curitiba. Eu tive contato com Curitiba em duas visitas que eu fiz com a minha esposa e com a minha filha. E fiquei bastante impressionado, né? A cidade de Curitiba é uma cidade organizada, muito arborizada, né? E a gente teve contato, né, com o BRT. Até então, né, eu não tinha tido contato com esse sistema de transporte. Eu achava que o metrô era a única solução para a mobilidade urbana. E quer dizer, o BRT que foi implantado, né, por Jaime Lerner na década de 70, ele é um sistema impressionante, porque ele consegue, com poucos recursos, você criar uma rede estruturada que as pessoas podem circular pela cidade com muito mais velocidade, muito mais conforto, né? Então, eu acabei mudando meu pensamento com relação a essa questão da mobilidade, né? Vendo o BRT como uma alternativa importante para ser adotadas em todas as cidades brasileiras, pelo menos nas cidades médias e grandes. Outra coisa que me impressionou bastante, né, foram os parques, bastante distribuídos pela cidade, com uma diversidade grande de temáticas no atendimento à população. Quando a gente visitou, né, a cidade nessas duas vezes, né, boa parte do roteiro que nós fizemos foi a visita nos parques urbanos de Curitiba. Em Belo Horizonte, né, também tem bastante parque, né, é uma cidade que tem bons parques e parques distribuídos pela cidade, mas Curitiba também impressiona, né, pelo fato desses parques estarem presentes na cidade. Bom, eu quando comecei a fazer esse card, né, eu fiquei impressionado, né, com um cálculo de 1,77 metros quadrados por habitante. Uma das coisas que eu tive contato logo quando eu acessei a base de dados de Curitiba é que eles categorizam, né, esses espaços públicos como jardinetes, largos e praças. Lagos e praças a gente conhece mais, né, mas jardinetes eu fiquei um pouco mais confuso com esse termo. Então, né, eu fiz um filtro dessas geometrias de jardinete e dei uma olhada, né, em algumas. E o que me pareceu, né, que os jardinetes são pequenas praças, né? As praças têm um, têm uma geometria maior, né? Os jardinetes têm uma geometria bem menor e às vezes são praças que não estão totalmente consolidadas, às vezes são pequenos campos, né? São coisas que têm um nível menor de consolidação, né? Isso que me pareceu, né? Mas se alguém de Curitiba puder me tirar essa dúvida, seria bem interessante, né? Mas eu considerei, né, tanto as praças e os largos e os jardinetes para poder fazer a avaliação da quantidade de metros quadrados por habitante. Então Curitiba consegue, né, atender ao mínimo, que é de 1 metro quadrado, e ainda extrapola, né, 0,77 metros quadrados. No entanto, eu sabia pouca coisa com relação ao território, né? Como é que a cidade estava organizada, quais eram as áreas mais adensadas, quais eram as áreas que a priori você tinha uma população de renda mais baixa. Então resolvi fazer uma pesquisa rápida, né, para tentar trazer alguma coisa para essa avaliação da distribuição desses espaços, né? Porque é importante a gente contextualizar essas coisas. Bom, a gente tem, né, 10 regionais em Curitiba e a gente tem a regional matriz, onde está o centro da cidade. Nessa regional a gente tem, né, uma renda maior e um adensamento também maior. E se a gente for observar no mapa de Curitiba, essa regional está bem atendida com relação à questão da distribuição das praças, né? E a gente tem também, né, uma distribuição até adequada, né, com relação às praças ao longo do eixo estrutural, onde o adensamento também é maior. A gente tem uma outra regional da cidade que se chama Centro Industrial de Curitiba, onde a gente tem alguma ocupação habitacional, né, mas a gente tem uma grande área industrial também nessa região. No entanto, você tem algumas lacunas nessa região também, com relação à distribuição das praças.
em regionais como Portão, Boa Vista, Santa Felicidade, Cajuru, Boqueirão, Pinheirinho, a gente vê uma ocupação habitacional, né? Mas a distribuição das praças acaba tendo mais lacunas, né? Com relação à questão da distribuição das mesmas. No bairro Novo Itaquara, a gente tem algumas áreas de caráter ambiental, né? Como as APAs, né? E zonas de ocupação controlada, né? Ocupando grandes áreas dessas regionais, mas contudo ainda você tem lacunas nas áreas onde você tem habitação, onde a população está residente. E a gente vê, né, que, observando a questão da distribuição de rendimento na cidade, né, quando a gente pega o mapa de Curitiba, a regional matriz está mais posicionada na região mais ao norte e ao centro-norte do limite do mapa de Curitiba, né? E a partir dessa região, né, da matriz, a gente vai tendo a renda, ela vai aos poucos diminuindo, né? As bordas, né, do município, elas possuem rendas menores, né? E por seguinte, né, esses espaços públicos também acabam tendo distribuições que possuem mais lacunas com relação à questão do atendimento, né? Então, apesar de Curitiba estar atendendo a questão, né, do 1,77 metros quadrados por habitante, né, ainda existem desafios no sentido de tentar distribuir mais esses espaços públicos pela cidade. Né, eu não cheguei a avaliar, né, a questão da localização dos parques, que podem estar, de uma certa forma, mitigando um pouco isso, né, permitindo que a população acesse a espaços públicos, mas como eu já tinha dito, né, essa é uma avaliação com relação às praças, e com relação às praças a gente tem essa condição, né? Eu fico muito feliz, né, de ter pesquisado, de ter feito esse panorama com relação a Curitiba. É uma cidade que eu não conheço muito, né? Eu fui mais 2 vezes, mas efetivamente não tenho a visão cotidiana da cidade. Eu gostaria de perguntar, né, para você que mora em Curitiba, né, se as praças, né, elas estão atendendo, né, com relação à questão do atendimento à população, se elas têm bons equipamentos, se elas são de qualidade, né? Isso é uma questão que eu não tenho como avaliar porque não estou no cotidiano da cidade, né? Mas eu acho que o morador ele vai saber poder comentar a respeito disso. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, tá certo? Um abraço para vocês e fiquem bem.